CETEC apresenta TV FEMEC. Olá, bem-vindos a mais um podcast da TV FEMEC e hoje recebemos a Bárbara Solero, que vai falar com a gente sobre ESG, né, Bárbara? Ela que é gerente de ESG da cadeia de leites da Nestlé e tem muito para contribuir aqui na nossa conversa. Bárbara, seja muito bem-vinda, obrigada. Obrigada, Maria, muito obrigada pelo convite. A gente que agradece. Bárbara, ESG, o tema, né, da FEMEC 2023, um assunto que vem sendo muito debatido, muito falado, principalmente no agronegócio. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como que está essa questão na cadeia de leite da Nestlé. Vocês também vêm trabalhando com essa preocupação ambiental, social? Com certeza, Maria. Bom, primeiro é muito legal a gente ver essa temática já tomando aí a frente dessas feiras, né? Assim como é aqui a FEMEC. Eu acho que esse é um assunto que a gente tem que cada vez mais trazer para a pauta, porque ele não tem volta, né? A Nestlé como um todo, ela assumiu compromissos assim globais em relação à descarbonização das suas operações, né? E ela vem trabalhando muito essa questão do ESG. Então, a gente é uma empresa de alimentos, a maior empresa de alimentos, né? Quando a gente fala do bom alimento, né? Para a Nestlé, o bom alimento é aquele que tem o poder para transformar o meio ambiente, gerar impacto positivo. Então a gente olha muito para as questões de agricultura regenerativa, depois eu vou trazer isso aqui um pouco mais para a cadeia láctea. A gente fala que ele tem o poder também de transformar as pessoas envolvidas, então desde as comunidades rurais até os colaboradores e comunidades, então fazendo uma série de ações de treinamento, enfim, trabalhando muito com olhar para essas pessoas e por fim, quando a gente pensa no G, que é de governança, trabalhar para que cada vez mais as relações sejam justas e transparentes com todos os elos dessa cadeia. Trazendo agora para a cadeia de leites em si, a gente também, quando a gente olha, né, para o nosso desafio, aí eu trago aqui em relação às emissões de gases de efeito estufa, os ingredientes, e aí leite está dentro dessa fatia, eles são responsáveis por 70% das emissões da operação da Nestlé no Brasil. Então a gente tem um desafio grande que está no campo, que está junto aí com essas fazendas, né? Essa emissão vem parte dessas fazendas. Então, a gente tem trabalhado dentro de leite, porque desses 70%, 33%, muito proporcional ao que é o negócio de leites para a Nestlé no Brasil, 33% essas emissões vêm daí, ou seja, das nossas fazendas produtoras e parceiras de leite. Sabendo desse nosso desafio, a gente então vem trabalhando aí com as fazendas com um programa que ele é um programa core. Essa jornada tem muitos desafios, né? Mas é o programa Nature por Ninho. É um programa de incentivo porque a gente entende que essa jornada de transformação, ela tem que ter o produtor como centro. Ele é o nosso principal agente de transformação. Ele é o nosso principal parceiro. Então a gente criou esse projeto para que a gente possa, junto com eles, ir desenvolvendo e transformando essa pecuária em baixo carbono e muito através da implementação da agricultura regenerativa. Esse programa é um programa de certificação de fazendas, né, em diferentes níveis, então a gente fala de fazendas bronze, prata e ouro, que a gente reconhece de forma diferenciada, né, o nosso sistema de pagamento do preço do leite, ele reconhece e ele paga diferente para as fazendas que estão nesses diferentes níveis, né? Então é uma série de práticas que a fazenda tem que aplicar e que ela aborda esses critérios de bem-estar animal, de qualidade do leite, de consumo hídrico, manejo desse recurso e agora, mais recentemente, as práticas de agricultura regenerativa. Então, é a forma como qual a gente vem incentivando essas fazendas e, obviamente, suportando através dos nossos projetos de assistência técnica, né? A gente tem projetos para as comunidades rurais com mulheres, empoderando e treinando mulheres do campo e também as novas gerações de futuros produtores de leite, que é a nova geração que vai estar aí à frente dessas atividades. Então a gente tem projetos específicos também olhando para isso. Quer dizer que são vários projetos, várias frentes, não é um tipo de ação só, não é só o bem-estar animal, não é só a questão ambiental, tudo isso está reunido. E como é que tem sido a resposta do produtor, né, a tudo isso? Esse é um ponto interessante porque a gente lançou esse projeto, Maria, no ano passado, em março, quando a gente de fato incluiu dentro dos critérios desse programa Nature por Ninho, desse programa de certificação, a gente incluiu as práticas de agricultura regenerativa.
E esse tema é muito novo para a gente. Imagina para os produtores. Então a gente está numa jornada aprendendo juntos. A gente sempre fala, a gente está andando e ao mesmo tempo trocando o pneu dos veículos. Precisa ser uma jornada colaborativa, por isso que a gente está com a ciência, com a Embrapa muito à frente, nos dando esses indicativos, ajudando o produtor na implementação dessas práticas. E quando a gente lançou, a gente tinha esse grande ponto, né? Como vai ser a receptividade dos produtores? E para nossa grata surpresa, a gente já tem mais de 100 fazendas certificadas na categoria ouro. Tá? São mais de 7.000 hectares implementando essas práticas regenerativas. E por quê? Porque além dos produtores estarem sentindo na pele esse efeito das mudanças climáticas, eles estão vendo que as lavouras estão cada vez menos produtivas, que elas estão precisando cada vez mais de insumos químicos e reduzindo a produtividade. É uma jornada de ganha-ganha. Esses 100 produtores que já estão implementando, a gente está com um dado para ser lançado agora com fechamento de safra, muito provavelmente em abril, para mostrar o quanto a agricultura regenerativa é uma jornada ganha-ganha e que o produtor está conseguindo mais produtividade com menos custo de produção desse alimento, né? Que no fim das contas é o que alimenta a vaca, que lá no fim vira o leite. Então, é por isso que a receptividade tem sido muito positiva, os produtores estão entendendo que a Nestlé está junto com eles para que a gente possa ir descobrindo essas melhores práticas e eles estão conseguindo retornos já palpáveis em relação à implementação dessas práticas. Certo, Bárbara. E o painel em meio grau, vamos falar um pouquinho dele, né? Que você veio também para contribuir aí com toda a sua experiência que você tem junto aos produtores. Queria que você falasse um pouco desse tema em específico, né? A questão do aquecimento global, de reduzir a emissão de gases. O que você pode falar para a gente, né? Para as pessoas que estão nos assistindo em relação a esse assunto? É interessante que esse assunto, até muito pouco tempo, ele parecia muito distante, né? Sim. A gente ouvia mudanças climáticas ou aquecimento global. Parecia que era coisa para as próximas gerações. Para as próximas gerações, e ele já está muito atual, né? Eu até gosto muito, quando a gente fala muito com os produtores, eu gosto de trazer mudanças climáticas, porque quando a gente fala simplesmente aquecimento global, a gente tem regiões que estão sofrendo com frios extremos, e aí fica difícil tangibilizar, né? Mas eu acho que esse é um tema que ele já é comprovado, né? Assim, a gente tem visto as catástrofes cada vez mais próximas. Não tem como negar, né, Bárbara? Não tem como negar, tá aí. E de fato, o que vai ajudar com que a gente contenha essas mudanças climáticas é a gente reduzir as emissões de gases de efeito estufa. E aonde está a grande oportunidade quando a gente pensa no agro? Que quando a gente olha de forma global, o dado não é tão diferente quanto aquele que eu coloquei em relação à Nestlé, de que 70% das emissões elas estão voltadas para o agronegócio, para as fazendas, né? A gente precisa realmente mudar, porque é também nessas fazendas e no solo onde a gente tem um grande potencial de passar de ser o problema para ser a solução. Isso vem muito através das práticas regenerativas, né? Sim. Quando o produtor deve estar se perguntando, mas o que né, praticamente a agricultura regenerativa, né? Ela é justamente baseada em processos naturais para que a gente passe a ter o ativo solo não como um emissor, a gente pare de revolver essa terra, a gente comece a empoderar um pouco mais a natureza, que ela é muito sábia, mas a favor da produção, para que a gente possa recuperar a fertilidade dos nossos solos, né? Usar cada vez mais os insumos naturais, por exemplo, o dejeto das vacas é um potencial adubo natural, né? Reduzir a necessidade química e fazer com que esse solo passe a desempenhar a sua grande função, que é de reter o carbono, né? Quando a gente tem a vegetação, ela cresce, ela respira carbono, então ela puxa esse carbono, e o desafio é fazer com que isso, através das raízes, fique no solo e que a gente consiga o quanto mais possível reter isso para que a gente possa então ser essa grande solução. Importante você ter falado isso, Bárbara, porque a gente precisa combater a desinformação, né? Porque às vezes dá a entender que o agro
é o vilão na questão ambiental, sendo que está ali produzindo alimento, né? Os produtores também passam por todas essas dificuldades em relação ao clima e tudo mais. Então é importante a gente falar que hoje o agronegócio brasileiro ele tem essa preocupação, né? A gente vê que não só agora, a gente está falando é algo novo, mas é uma preocupação que já existia, né? As áreas de preservação ambiental, recuperação de nascentes, a gente já via isso há algum tempo, né? Já existia uma preocupação. Como é que você vê isso? Que às vezes o agro é colocado como um vilão da história e na verdade não é nada disso. Perfeito. Eu acho que a gente não pode negar que a gente tem muito para evoluir ainda. Mas é uma evolução que, como você bem colocou, ela já vem acontecendo. Então é muito mais da gente ter os produtores em si, né? Os grandes agentes transformadores do agro, a gente vê isso como uma oportunidade. Porque o que a gente tem para fazer parece complexo, mas é simples. É simples e pode surtir de fato esse efeito que é muito positivo do ponto de vista de combate às mudanças climáticas. Então, eu acho que é muito mais a gente desmistificar, mas a gente também no agro arregaçar as mangas, mostrar para o produtor que isso é viável também para ele, ter mais resiliência nessa terra de cultivo, reduzir os custos e aumentar a produtividade, isso é benefício direto também para ele. E outra coisa que é importante desmistificar, que ESG e boas práticas não é só para os grandes, não. Todo mundo pode fazer. Às vezes a pessoa faz uma boa prática ali, nem sabe que está contribuindo com o meio ambiente, com a parte social, porque já é algo natural, né? Quer dizer, todo mundo pode participar de alguma forma aí nessa luta, né? Perfeito. Eu acho que é uma jornada inclusiva, né? Eu gosto muito de dizer isso. A gente, para produzir com sustentabilidade, não importa o quanto você produz. É claro que hoje a gente tem, né, um gargalo de custos produtivos, né, que efetivamente as fazendas precisam diluir esses custos fixos em escala, mas ainda assim dá para você ser pequeno, ao mesmo tempo você ser eficiente e você ser ambientalmente, socialmente correto. É uma questão que a gente leva para a vida, né? Eu acho que é uma filosofia de vida, sim. Pensar no próximo, pensar no meio ambiente, pensar no nosso espaço como um todo, né? Sem dúvida nenhuma. Tá certo. Bárbara, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Eu é que agradeço, Maria. Obrigada. Bom, é isso. A gente segue com mais podcasts. Acompanhe as nossas redes sociais e siga o YouTube do Sindicato Rural de Uberlândia. Até a próxima. CETEC oferece TV FEMEC.